Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Leudes, estou com você nesse dia tão especial, dia em que nós celebramos a Páscoa, amém? E é exatamente isso que nós vamos falar nesta hora, sobre o que realmente significa a Páscoa, amém? Muitas pessoas, crianças, acham que Páscoa, a Páscoa se refere a coelhinhos, né? Apesar de serem tão fofinhos, né? As pessoas acham que a Páscoa é isso, é coelhos. Páscoa é deliciosos, né? Ovos, né? De chocolate, né? Então as pessoas elas têm acham que é isso que é a celebração da Páscoa. Mas não é isso que a palavra de Deus ela fala, crianças, sobre a Páscoa. E é exatamente isso que nós vamos aprender agora, amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, ela vai falar sobre o que foi a celebração desse dia chamado Páscoa. O povo de Deus, crianças, vivia lá na terra do Egito, né? E lá existia um rei, né, chamado Faraó, que governava com uma dura servidão o povo de Deus, ou seja, escravizava o povo de Deus, dando trabalhos assim muito duros para eles, crianças, que eles já estavam muito tristes, sobrecarregados, né? Então, um dia eles clamaram a Deus, eles pediram para que Deus os libertasse das mãos daquele terrível Faraó. E por isso Deus ouviu, crianças, a oração do seu povo, amém? Você sabia que Deus ouve a nossa oração? Amém, crianças? E aí Deus ouviu a oração do seu povo e enviou um grande líder chamado Moisés para libertar, para tirar o seu povo ali do Egito. Mas só, crianças, que Faraó não ficou nem um pouquinho satisfeito. Faraó endureceu o seu coração e não permitiu que Moisés tirasse o povo de Deus lá do Egito. E por isso Deus ele enviou o quê? 10 pragas, crianças, atingindo lá a terra dos egípcios. Você lembra de alguma delas? A última delas, crianças, foi a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. O que eram os primogênitos? Os primogênitos eram o primeiro filho de cada família. Então, uma certa noite, Deus ia enviar o anjo da morte e aonde ele passasse, a casa que ele passasse, todo o primeiro filho seria morto naquela noite. Porém, crianças, Deus instruiu o seu povo a fazer o quê? A pegar um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser um cordeiro limpo, um cordeiro puro. E aí eles tinham que pegar esse cordeiro, matar e pegar o quê? O seu sangue e passar o sangue do cordeiro nas portas de suas casas. E assim o povo de Deus fez, crianças. Por quê? Para que quando o anjo da morte passasse, aonde tivesse, a casa que tivesse com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não mataria o primogênito. Assim, todo o povo de Deus foi protegido naquela noite. O anjo da morte veio, crianças, e matou todos os primogênitos dos egípcios, crianças, com exceção dos filhos, né, do povo de Deus. Deus livrou, Deus protegeu. Crianças, até o primogênito de Faraó morreu naquela noite. E com isso, ele finalmente deixou o povo de Deus sair, deixou o povo de Deus ser livre naquela noite, somente com essa praga, crianças. E a partir daquele dia, o povo de Deus, ele celebra a Páscoa, ele começou a celebrar a Páscoa, porque a Páscoa, crianças, ela significa libertação, ela significa livramento, né? O grande livramento que Deus dá para o seu povo, amém, crianças? Então, hoje você já sabe o que significa Páscoa. Páscoa significa libertação, Páscoa significa
significa livramento. E é exatamente isso que Deus tem para nós. Amém, criança? Ele nos livrou, né, da maldição do pecado. Nós estávamos o quê? Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, crianças. Nós estávamos condenados o quê? A morte eterna. Mas Deus fez o quê? Deus entregou um cordeiro, amém? Deus entregou um cordeiro. A palavra de Deus diz lá em João 1:29, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque assim como diz lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, criança? Páscoa é o que? Não é coelhinho. Páscoa é o cordeiro que foi entregue por amor a nós, amém? Olha só o presente de Deus para nós. Ele entregou quem? O seu filho, amém? Por que, crianças? Porque o pecado, ele nos afastou de Deus, amém? E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é quando nós desobedecemos os nossos pais, quando nós falamos palavras feias, quando nós mentimos, ou seja, tudo aquilo de ruim que nós fazemos, isso é pecado. E isso nos afasta de Deus. Então Deus, já sabendo, né, que nós seríamos, separados dele, ele demonstrou o quê? Ele demonstrou o seu amor, entregando o cordeiro, amém? Para quê? Para nos lavar, amém, criança? Deus enviou Jesus para morrer aonde? Jesus morreu aonde, crianças? Jesus morreu numa cruz. E lá nessa cruz, sabe o que aconteceu? O sangue, lembra lá do sangue lá do cordeiro que foi morto lá no Egito? Aquele sangue que foi passado nas portas. Então Jesus aqui, ó, derramou o seu sangue, o Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue lá na cruz. E este sangue, crianças, ele nos traz o quê? O perdão dos nossos pecados. Este sangue, crianças, ele nos lava, amém? O nosso coraçãozinho que era sujo, que nos afastava de Deus, sabe? O pecado que habitava lá. Então esse coração sujo, o que aconteceu? Foi lavado pelo sangue de quem? O sangue do Cordeiro. E aí o nosso coração lavado, ele vai se tornar o quê? Limpinho, não é verdade? Ele vai se tornar alvo como a neve, amém, crianças? Então Jesus, ele pagou, olha, o Cordeiro de Deus pagou um preço que foi muito alto, crianças, um preço muito alto. Ele pagou, lembra do cordeirinho lá do Egito que foi morto? Então ele pagou o quê? Ele pagou com a sua própria vida. Assim Jesus, ele entregou a sua própria vida. Foi um preço muito alto, crianças. E esse preço foi um preço de quê? Um preço de salvação, um preço para nos dar salvação. Lembra lá? Aquele povo que estava lá no Egito, ele foi salvo. Ele foi salvo das mãos daquele rei, daquele faraó. E aí, crianças, assim como os primogênitos do povo de Deus, eles foram salvos da morte. Assim nós fomos salvos da condenação eterna. E aí nós nos tornamos o quê? Limpinhos, não é verdade? Nós nos tornamos limpinhos. Limpinhos para quê, crianças? Limpinhos para crescermos em Deus, amém? Quando uma sementinha, ela cai numa terra, ela vai germinar, e aí ela vai crescer. Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, a se tornar uma árvore frondosa, uma árvore linda, amém? Assim somos nós, por que foi dado um cordeiro para nós? Para que nós fôssemos
como se fosse uma grande árvore frutífera, amém? Uma árvore que cresceria para dar muitos frutos, amém, crianças? Que as nossas raízes venham estar em Jesus, firmadas em Jesus, amém? Que as nossas raízes venham estar firmadas em Jesus para quê? Para gerarmos frutos. E que frutos são esses? São os frutos do Espírito. Você lembra dos frutos do Espírito? A paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a paciência, a temperança. Então, crianças, quando nós conhecemos a Deus, nós nos desenvolvemos a nos tornarmos, quando nós ficamos limpinhos, é para quê? Para nos desenvolvermos a cada dia em sua presença, amém? Então, eu tenho certeza que agora você sabe quem é Ele, quem é esse Cordeiro. Esse Cordeiro, crianças, se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Esse Cordeiro é Jesus. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que esse Cordeiro, ele traz para nós? Lembra lá o coelhinho? As pessoas dizem que o coelhinho, eles trazem ovos, né, de chocolates. Mas eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus, ele nos traz muito mais do que ovos, sabe? Para adoçar a nossa boca, crianças. O Cordeiro de Deus, ele nos traz o amor verdadeiro, o amor de Deus, amém? Esse Cordeiro, ele nos traz o quê? O perdão dos nossos pecados. Esse Cordeiro, ele nos traz salvação, amém, crianças? Agora você sabe qual é o Cordeiro da Páscoa. Você sabe, crianças, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu numa cruz, amém? Ele morreu numa cruz. O seu sangue foi derramado, o sangue que nos limpa, que nos purifica. Mas eu quero te dizer que ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. E hoje é dia, criança, de celebrarmos esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Que Deus te abençoe, crianças, e que você saiba que um Cordeiro foi entregue, e esse Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, para te dar paz, para te dar perdão e para te dar salvação, amém? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Que fique aí na sua casa, buscando a Deus, e eu tenho certeza que em breve nós estaremos juntos celebrando ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe.